As novas chamas do Sanji, a alma da espada encarnando na frente do Zoro e as novas habilidades do despertar do Luffy. Vamos falar tudo isso e sobre as possíveis novas recompensas do trio monstro após o arco de Wano. Afinal, eles já serão considerados tão fortes quanto Yonkou e comandante de Yonkou, respectivamente o primeiro e o segundo. Também vamos falar da possível entrada da Yamato no bando e se ela realmente vai ter uma recompensa alta, se ela já tem alguma, e sobre as habilidades dela, se ela realmente entra aí com a quarta do quarteto monstro, ou se ela vai entrar pro trio monstro e o Sanji vai ficar de fora, ou se o Luffy não vai mais participar do trio monstro porque ele tá muito na frente dos outros e... Enfim, vamos falar tudo nesse vídeo. Se você gostar, deixa seu like, seu comentário e se inscreve nesse canal aqui que você me ajuda muito. A nova capa do volume de One Piece acabou mostrando que as chamas da perna do Sanji estavam azuis. E isso é até um pouco comum, assim. A gente sabe que existem algumas obras, né, que possuem chamas azuis e elas são representadas como mais fortes do que a chama amarela, vermelha, laranja, enfim. E isso é verdade, né? As chamas azuis normalmente são mais completas, até na própria vida real. Elas sofrem uma combustão maior do que as outras chamas. Agora é interessante pensar da onde que ele conseguiu tirar isso, né? Porque será que graças à perna dele ter, sei lá, aumentado a sua durabilidade, ele já conseguia alcançar esse nível de poder antes, mas pelo fato do corpo dele estar frágil naturalmente, ele não conseguiu chegar nesse nível, ou se ele alcançou esse nível de chamas por causa da nova habilidade dele, né? Por causa do endurecimento a mais que o corpo dele tem, por causa da Rage Suit ter despertado isso nele. Ele cita estar usando o exoesqueleto dele com força, mais velocidade. Ele diz que vai estar usando tudo isso e adicionando o haki do armamento que ele desenvolveu naquele mesmo momento. As pernas dele terão mais durabilidade para aguentar chamas mais quentes. Então, quando ele fala sobre chamas mais quentes, provavelmente ele realmente tinha noção que o corpo dele anteriormente não conseguiria fazer uma combustão completa para chegar às chamas azuis. E talvez toda essa questão do exoesqueleto realmente tenha feito a capacidade dele aguentar essas chamas e assim ele fazendo isso na batalha contra Queen. E aí foi uma questão de peso, aceleração, força, e aí tudo isso culminou na nova habilidade do Sanji, que é realmente mais forte do que a anterior. E é também mais bonita, vai ser muito interessante ver isso no anime. E curiosamente, essa habilidade também tem uns raiozinhos mais brancos, né? Diferente do haki do rei, mas chega a ser interessante porque parece ser de fato o haki do armamento avançado em alguns momentos, porque parece que ele não tá encostando no Queen, né? Mas infelizmente pelo desenho da luta a gente não consegue entender isso muito bem, pelo menos eu não consigo dar certeza. Eu acho que vai ficar pro anime essa aí. Mas é bastante interessante isso, e as novas habilidades do Sanji também são bem feitas. Chega a ser legal. Vai ser muito bom assistir o homem recebendo um destaque. Aí a gente vai para a batalha de King e Zoro. Essa foi um pouquinho mais extensa que a do Sanji e teve uma dificuldade maior, acho, do que a do Queen. Tudo isso graças ao corpo diferenciado de King, né? King possui uma habilidade que é um pouquinho diferente do normal para qualquer ser humano normal. Sua raça ter uma habilidade que simplesmente faz mais coisas do que naturalmente um corpo faria, além da sua resistência pela sua fruta, é algo bastante absurdo, né? Se ele fosse um personagem mais bem cuidado, seria interessante de ver realmente qual é o limite dele. Infelizmente, talvez por ser uma luta não tão importante, claro, obviamente é importante, mas não é como se fosse, por exemplo, tão importante quanto a do Luffy contra o Katakuri. Talvez por isso ele não tenha tido um trabalho melhor, e aí por isso pareceu que ele é até mais fraco do que o Katakuri. O Katakuri de fato parece mais forte do que ele. E o Marco parece mais forte que os dois, mas aí também não vale porque o Marco tem a fruta mais roubada de One Piece. A aura da espada do Zoro, né, não a que ele usa
o haki do rei imbuído, mas sim só a aura que aparece, ela é verde, é por trás de um misticismo grande. E é interessante quando ele se chama de Rei do Inferno por causa disso, que as chamas azuis do Sanji, elas podem meio que dizer, podem significar uma chama do inferno, talvez a entrada para o inferno. E aí a gente, supostamente um novo trio monstro entre Sanji, Zoro e Yamato. A Yamato seria literalmente um demônio, o Zoro o rei do inferno e o Sanji alguém que possui habilidades daí disso. E é interessante esse contraste com o Luffy, que está sendo tratado como o deus do sol, né, nos últimos capítulos. Então é bastante interessante isso. Eu acho curioso o jeito que o Oda tá trabalhando esse simbolismo com cada um deles, né? Sendo que um é contraponto do outro. Talvez a gente tenha Luffy sendo outra coisa ao invés de Rei do Sol, mas a gente vai chegar lá já já. Bom, continuando, a aura verde do Zoro é mais também sobre a cor dele, né? A gente sabe que o Sanji possui a cor azul, dada pelo próprio Oda, apesar dele ter o cabelo amarelo, né? E o Zoro ele tem a cor verde, e a aura dele é verde, todo o seu desenho basicamente relacionado com essa cor. Então eu acho que não tem muito para falar sobre essa aura, mas sobre a caveira que apareceu na frente dele, parece que é mais sobre ele ter transformado sua espada numa Kokutou de fato. É muito difícil não ser isso, porque o terceiro homem da CP0 apareceu já, e ele não estava nem um pouco perto do Zoro, e alucinações eu acho que seria muito... Pode ser alucinações, mas relacionado com o fato da espada ter se transformado na Kokutou. Então eu acho que isso daria algum sentido ao que aconteceu com ele naquele momento. E aí a gente já entra na questão da recompensa de cada um deles, né? Eu acredito que os dois vão ter uma recompensa maior do que a de King e Queen, respectivamente. Eu acho que toda vez que algum dos dois, ou o próprio Luffy, enfrenta alguém mais forte que eles acabam dando um jeito, nem que seja indiretamente relacionado com o que realmente aconteceu, para que eles passem a recompensa do que eles enfrentaram. Então, por exemplo, na luta de Luffy contra Katakuri, o Luffy passou por bastante a recompensa do Katakuri, né? E por que isso? Porque ele fez algo muito maior, pelo menos no que foi contado pelo Morgan. E consequentemente na luta agora contra Kaido, eu acredito que há uma possibilidade do Luffy também passar a recompensa de Kaido, né? Eu acho que Zoro e Sanji vão ter uma recompensa bem próxima, talvez até mesmo empatada, mas eu acho um pouco improvável. Talvez os dois com 1 bilhão 380, e aí os dois passam o King e o Queen, e ficam parecidos assim pra continuar a brincadeira dos dois, né? E aí o Zoro ficando aí com, sei lá, 1 bilhão 399, imagina, e aí o Sanji ficando com 98, seria engraçado ver isso. Eu acho que seria curioso. E também as interações que ele faria dentro do próprio mangá sobre os dois, né? É sempre legal ver esse tipo de coisa. Ainda assim, o Luffy tá com seu maior desafio lá no topo do domo. A gente vê agora que ele está despertando, e infelizmente não temos mangá essa semana, mas ele está despertando. Nika está ressurgindo com sua habilidade, e o corpo do Luffy foi talvez o receptáculo para isso. Eu acho que na verdade é só a habilidade do Joy Boy anterior aparecendo no corpo dele, e aí por isso essa comparação, mas eu acho ela um pouco estranha. Eu não concordo muito que ele esteja reencarnando no corpo do Luffy. E a gente provavelmente vai ver, como eu já disse milhares de vezes, habilidades com fogo relacionado, sabe? Como se fosse parecido com a Mera Mera no Mi. Eu acho que tem toda essa questão. Eu acho que pode ser relacionado a isso, sim. E não falando muito sobre isso, eu acho também que a recompensa dele pode ser aí de 4 bilhões e 560. Como a gente sabe, Gomu
né? Relacionado a Gomu Gomu no Mi, 5 e 6, daria sentido pra ela mesmo caso o nome da fruta seja outro, até porque eu não acho que o Luffy vai parar de chamar suas habilidades de Gomu Gomu no alguma coisa. Então, eu acho que faria sentido ficar assim. E sobre a possível entrada da Yamato no bando, eu acho bem capaz dela entrar, ainda mais depois de Oden ter rasgado, né? Ou a Toki ter rasgado as palavras escritas no caderno do Oden. Porque se ela já soubesse o que iria acontecer depois dos 20 anos, seria bem triste. Então, agora que ela vai ter algum sentido, ela podendo ser a escritora do diário de bordo, enfim, o que ela quiser. O importante é que esse sentido foi dado a ela depois de ser revelado que o caderno não estava completo. Porque isso é importante pra gente saber que a personagem vai ter algum sentido chegando na ilha final. E não só dela ficar com o grupo porque ela é uma personagem legal. E falando também um pouco sobre a Yamato, sobre sua possível recompensa, eu não acho que ela seja conhecida pro universo de One Piece, pela marinha, pelo governo mundial, por ela não ter tido a liberdade de sair de Wano em nenhum momento. Então eu acho que ela ficou presa lá por muito tempo e assim ela não teria nenhum feito para acabar aparecendo em algum cartaz de recompensa. Apesar dela ser filha de Kaido e ter uma força bruta natural, ainda assim é improvável que o governo sequer saiba dela. Talvez a CP0, mas aí não faria sentido em trazer isso à tona, trazer principalmente que o Kaido tem um filho. Eu acho que não faz sentido pra história, assim. Enfim, se ela tiver uma recompensa após isso e não tiver tido nenhuma antes disso, eu não acredito que ela vá passar muito dos 500 milhões, 400 milhões. Eu acho até que isso é um exagero por ser a primeira recompensa dela, mas eu vou entender pelo perigo que ela representa. E ela é filha do Kaido, ela é extremamente forte, então tudo isso é uma amostra do que ela realmente é. Mas se você pensar no geral, não faz tanto sentido assim ela ser tão cara. Ela ficar aí com uma recompensa de 400 a 600 milhões, eu acho que é algo razoável. Até porque ela também não fez nada muito absurdo em um ano, né? Ela participou e tal, teve muita importância pro Momonosuke, tentando acalmar ele e manter ele com força de vontade para continuar na luta, para não desistir do nada e simplesmente entregar a vitória para Kaido. Então, eu acho que isso ela foi muito importante. Mas se você excluir esse fato, ela impediu o Kazembo, lutou um pouquinho contra Kaido, isso foi visto, mas eu não sei se é o suficiente para dar um nível tão alto para ela de perigo, né? Enfim, deixa aí embaixo sua opinião sobre. Já o Luffy, como eu disse, após a vitória dele contra Kaido, é muito provável que ele vá passar a recompensa dele. Eu achava que não, eu achava que seria muito exagero você sair, né, de tipo 1 bilhão e 500 milhões, né? Primeiro que ele já saiu de 300, aí 500, e aí saiu de 500 para 1 bilhão e 500, aí no caso ele triplicou a recompensa dele. Então, talvez a gente veja isso realmente acontecendo. Ele triplicando de novo, saindo de 1 bilhão e 500 para 4 bilhões e 500. E aí, se você botar o 6 ali, confirma o que eu disse sobre o Gomu, né? Então, eu acho que isso realmente pode acontecer. Mas eu também não acho que seja super necessário, principalmente com o nome da fruta dele mudando. Talvez perca um pouco desse simbolismo. E o Oda adora simbolismo, não tem jeito. Além disso, talvez veremos novas alcunhas para os personagens, afinal elas meio que se perderam um pouco com o tempo e agora com eles voltando, talvez isso volte, né? A gente vê que o Zoro deu a própria dele e falou, eu não quero saber de vocês escolhendo a minha, eu vou escolher a minha. E aí ele foi lá e escolheu, né? Então talvez isso também apareça aí novamente. Bastante... E aí, será que de fato elas serão relacionadas com o inferno em si, e aí o Luffy sendo o contraponto disso? Ou talvez será que ele também vai participar disso? Eu acho que tem bastante oportunidade de poder trabalhar essa brincadeira aí que ele criou, né, com a Yamato sendo principalmente o demônio, literalmente, né, o Oni do grupo. Então, vamos ver aí.
E é interessante ver também que a quantidade de Mugiwara com novas raças tem aparecido, né? Pelo menos ela vai participar de alguma coisa depois disso tudo, né? Talvez ela não entre no bando, acho improvável, né? Mas nunca se sabe. Eu acho que tá sendo muito incrível, acho que tá sendo um dos melhores momentos de One Piece, se não o melhor da história. Tá sendo muito incrível ver esses mistérios sendo revelados, e agora com essa questão do Joy Boy e o Luffy renascendo, né, entre aspas, tá sendo muito divertido de verdade. Eu espero que vocês também estejam gostando. O Gear 5 do Luffy está por vir. As suas habilidades combinadas com fogo, talvez, a fruta da resina, talvez, quem sabe, se tornem realidade de uma vez por todas e seja citado isso dentro do mangá, a Nika Nika no Mi. Vamos ver se eu acertei ou não. E eu vou deixando vocês por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Acompanhem muito bem a luta de Luffy e Kaido, porque ela é muito provavelmente a melhor do mangá. Talvez seja ultrapassada pela luta do Luffy contra o Barba Negra, contra o Kakaino, mas é muito difícil de saber. Suas habilidades do Tigerman possivelmente saindo agora será muito interessante de ver. E eu espero que vocês estejam realmente se divertindo. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, eu fui.